Olá a todos. Nesta aula vamos falar do custo do crédito. Como se refere na aula de noções básicas sobre crédito, um contrato de crédito ou mútuo é um acordo em que uma instituição de crédito nos disponibiliza dinheiro e pelo qual ficamos obrigados a devolver esse dinheiro ao longo de um prazo acordado, acrescido do pagamento de juros e de outros encargos. Os encargos que temos de pagar quando pedimos dinheiro emprestado são o custo do crédito. Vamos então falar das várias componentes do custo do crédito, que incluem os juros, as comissões, as despesas e os encargos com seguros. Comecemos pelos juros, que são geralmente o principal custo do crédito. A taxa de juros dos empréstimos é chamada TAN, taxa anual nominal, que expressa o valor dos juros a pagar no período de um ano em percentagem do montante do empréstimo. A taxa de juros de um empréstimo pode ser fixa ou variável. Nos empréstimos com taxa de juros fixa, a TAN é definida no início do contrato e mantém-se inalterada ao longo do prazo desse contrato. Nos empréstimos com taxa de juros variável, a TAN é a soma de duas componentes, o indexante e o spread. O indexante é a Euribor a 3 meses, a 6 meses ou a 1 ano, por exemplo. O spread é definido no momento da contratação do crédito e mantém-se ao longo do prazo do empréstimo. O spread é atribuído pela instituição de crédito após a avaliação do risco do empréstimo, que tem em conta a avaliação da nossa capacidade para o reembolsar e o tipo de garantias que prestamos, como por exemplo a hipoteca da casa, a fiança ou a subscrição de seguros. Nos empréstimos com taxa de juros variável, o valor do indexante é revisto periodicamente, de acordo com o prazo da Euribor, a 3 meses, a 6 meses ou a 1 ano, e corresponde à média aritmética simples das cotações diárias da Euribor no mês de calendário anterior ao início do período de contagem de juros. Por isso, nestes empréstimos, o valor da prestação mensal varia ao longo do tempo. Vamos ver um exemplo. Num empréstimo com taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, a taxa de juro e a respectiva prestação são revistas de 3 em 3 meses. Se for a taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses, esta revisão ocorre de 6 em 6 meses. Quando na contratação de um empréstimo podemos optar entre a taxa de juro fixa ou variável, a taxa de juro fixa proposta pela instituição de crédito é geralmente mais elevada do que a taxa de juro variável no momento inicial. Isto significa que pagamos um valor adicional por não termos incerteza. A principal vantagem da taxa de juro fixa é precisamente a estabilidade do valor da prestação ao longo do prazo acordado. Em contrapartida, a principal vantagem da taxa de juro variável é podermos beneficiar de uma taxa mais baixa no momento inicial e da sua redução em períodos em que o indexante, a Euribor, diminua. Por outro lado, em períodos de subida do valor da Euribor, as prestações mensais vão aumentar, o que é um fator de incerteza na gestão do nosso orçamento familiar. No crédito à habitação, a taxa de juro variável é a mais comum. Mas claro que também podem existir taxas de juros fixas neste tipo de crédito. Porém, como estes são tipicamente contratos com prazos longos, esta taxa de juro fixa não costuma aplicar-se a todo o prazo do empréstimo, mas apenas a um período de tempo acordado entre o cliente e a instituição. Nos vários tipos de crédito aos consumidores, crédito pessoal, crédito automóvel ou cartões de crédito, por exemplo, já é mais frequente os empréstimos terem uma taxa de juro fixa. Outra componente do custo do crédito são as comissões. As comissões são valores que as instituições cobram em diferentes momentos do contrato de crédito como remuneração pelos serviços prestados. Existem comissões que são cobradas em momento anterior ao da contratação do crédito, como é o caso da Comissão de Análise do Processo de Crédito. Há comissões que são cobradas no momento da celebração do contrato, por exemplo, as comissões de dossiê ou de abertura de crédito. Existem ainda outras comissões que podem ser cobradas no decorrer do contrato, como a comissão de processamento de prestação, ou no fim do contrato, como é o exemplo da comissão por emissão de distrato para cancelamento de hipoteca no caso do crédito à habitação. Além das comissões, fazem também parte do custo do crédito as despesas. As despesas correspondem a valores relacionados com os processos de crédito que são pagos pela instituição a terceiros. São exemplos de despesas os pagamentos a conservatórias ou cartórios notariais e o imposto de selo, que incide sobre os juros e sobre o montante do empréstimo.
Ao cobrar uma despesa, a instituição não está a ser remunerada por um serviço que prestou, como no caso das comissões, mas antes a recuperar um valor que comprovadamente pagou a um terceiro. Um outro custo do crédito é o relacionado com a contratação de seguros, que são muitas vezes exigidos pelas instituições. No crédito à habitação, é quase sempre solicitado um seguro de vida. No crédito aos consumidores, é frequente ser exigida a celebração de seguros que garantam o pagamento da dívida à instituição em caso de desemprego, invalidez ou morte do mutuário. Vistas as principais componentes do custo do crédito, vamos agora falar da forma como a informação sobre esses encargos nos deve ser transmitida. Quando pedimos informação sobre um empréstimo, seja um crédito à habitação ou um crédito aos consumidores, a instituição de crédito é obrigada a entregar-nos uma FIN, a Ficha de Informação Normalizada, que é um documento com todas as características do empréstimo. Devemos ler atentamente a FIN para conhecer as condições do empréstimo e para comparar com as condições de outros empréstimos comercializados pela mesma instituição ou por outras instituições de crédito. Os diversos custos associados ao crédito constam da FIN e, posteriormente, do contrato de crédito. Estes documentos devem ser devidamente analisados antes de tomarmos a decisão final de contrair o crédito e de assinarmos esse contrato, certificando-nos de que as condições que estão no contrato são as que já conhecemos da FIN. Além dos vários custos associados ao crédito, a FIN inclui também duas medidas agregadas do custo do crédito: a TAEG, Taxa Anual de Encargos Efetiva Global, e o METIC, Montante Total Imputado ao Consumidor. A TAEG evidencia os custos totais do crédito em percentagem do montante do empréstimo, refletindo todos os encargos com juros, comissões, despesas e seguros exigidos. Esta taxa deve ser utilizada na comparação entre várias propostas de crédito. Como o custo do crédito tem várias componentes, a comparação entre propostas de crédito nem sempre é óbvia e não devemos comparar apenas com base na taxa de juro. Por exemplo, podemos ter duas propostas de crédito à habitação em que o empréstimo com taxa de juro mais baixa tem uma TAEG mais alta, por estarem associadas comissões de valor mais elevado. Podem consultar alguns exemplos no material de apoio a esta aula. De referir que no crédito aos consumidores existem limites aos valores das TAEG que podem ser praticadas, ou seja, há um regime de taxas máximas, o que não acontece nos contratos de crédito à habitação. De acordo com esse regime, no momento da assinatura do contrato, a TAEG não pode ser superior à TAEG máxima em vigor para o tipo de crédito aos consumidores em causa. É o Banco de Portugal que calcula e publica trimestralmente as taxas máximas em vigor para cada tipo de crédito aos consumidores. Os valores das taxas máximas em vigor em cada trimestre podem ser consultados no portal do cliente bancário do Banco de Portugal. As instituições são também obrigadas a dar informação sobre outra medida agregada do custo do crédito, o METIC, Montante Total Imputado ao Consumidor. O METIC é o valor global que pagamos pelo empréstimo, correspondendo à soma do montante do empréstimo e do custo total do crédito. Em relação ao custo do crédito, referimos ainda dois tipos de encargos que podem ser cobrados pelas instituições de crédito e que vêm também referidos na FIN e no contrato de crédito. Em primeiro lugar, a comissão de reembolso antecipado, que pode ser cobrada quando pagamos todo ou parte do dinheiro que pedimos emprestado antes do prazo acordado para o fazer. Em segundo lugar, os encargos associados a um eventual incumprimento do empréstimo. Quando não cumprimos atempadamente as obrigações de pagamento do empréstimo, podemos incorrer em custos adicionais, como o pagamento de juros de mora ou de comissões pela recuperação dos valores em dívida. Estes valores podem causar um impacto significativo no orçamento familiar e devem ser igualmente ponderados antes da contratação de qualquer crédito. A propósito do risco de incumprimento e das situações decorrentes daí, podem também consultar a aula dedicada ao sobreendividamento. Espero que esta aula tenha contribuído para um maior esclarecimento sobre as várias componentes do custo do crédito que devem ser analisadas antes de contrairmos um empréstimo. Até breve.